Oi, Célia, bom dia. Célia, bom dia, tá ouvindo? Bom dia, tudo bem? Tô ouvindo. O meu microfone demora um pouco para abrir. Ah, tudo bem. Tá, Tá, só esperar um pouquinho, ver se chega mais as outras duas e a gente já começa, tá? O problema já tá lá no Ava, inclusive. No Ava tá na página, no eu encontro olhei 11. ontem e não achei. Não, eu Ah, acabei tá de bom. postar. Acabei de postar, tá Legal, tá bom. na página 11, mas na aula, encontro 11, mas eu vou abrir ele aqui. Tá bom. Tá. Eu peguei as aulas no YouTube, ficaram super legais, né? Ah, dá para ter uma noção, pelo menos, né? Ajuda, né, nesse momento aí. Ficou bem legal. Porque só o seu que deu certo. Só o seu que deu certo. O resto do pessoal não conseguiu pôr as aulas gravadas. Não, mas acho que logo, logo eles colocam. Tem que colocar. Mas eu rapidinho, né? Que eu consegui, eu estava achando que eu tinha perdido alguma aula, então eu peguei lá. E, nossa, foi muito bom, bem legal. Esperar as outras meninas. Então, ótimo, né? Deixa eu ver aqui, eu já começo. Espera um pouquinho só. Só esperar mais uns. 11 horas, a gente começa. Mas eu não tenho pressa, eu estou tranquila, porque às vezes as meninas trabalharam, né? Às vezes elas estão em outra aula também, tá Eu acho que acabando e próximo elas tem ficam. mais. Eu não, eu estou agora só à noite. Eu só peguei aula à noite para acabar esse semestre.
Raimunda, tá ouvindo bem? Eu estou ouvindo, professor. Bom dia, daqui a pouco a gente começa. Tá, bom dia.
Bom dia, professor. Oi, Solange. Chegou, faltava só você. Me atrasei um pouquinho, desculpa. Imagina, estava aqui, tranquilo. Então, Célia e Raimunda já estão aí, já estão ouvindo. Com relação ao último problema que a gente passou, eu deixei lá na aula, no encontro 10, o modelo de Reze, mas estou me referindo ao problema do dia 23/4. Alguém tem alguma dúvida? Para mim foi tranquilo. Raimunda e Célia? Sim, também, professor. Tá bom. Então, Tranquilo, obrigada. Tá. Tá tudo certo. o problema da aula de hoje, eu já coloquei no AVA. Já está lá, mas eu vou aqui compartilhar com vocês, para a gente dar uma lida, e até vou deixar a cargo de vocês aí. Vou dar um tempinho. Tá aparecendo na tela aqui o problema? Sim. Sim. Tá aparecendo. Vou dar uma... Vou ver aqui, ó. Tá muito grande. Ah, beleza. Tá deixando no jeito aqui. Tirar aqui essa setinha. Aparecer é um problema curtinho, mas tá aí na tela para vocês. Deem uma lida e lá 5, 6 minutos, mais ou menos, aí uns 10 minutinhos, alguma coisa assim. A gente já volta a conversar. Eu quero ver se vocês vão achar e identificar qual seria a peça. Tá bom? Ok, vamos ler então. Dá uma lidinha, eu tô por aqui.
Vamos lá, já deu tempo? Sim, já estou aqui. Sim, já deu tempo. Vamos lá. Fechem só os microfones. Deixa que eu fecho. Então, vamos lá. O juiz, ao proferir sentença, condenando João por furto qualificado, admitiu expressamente na fundamentação que se tratava de um caso de aplicação do privilégio previsto no artigo 155 do Código Penal, porque o prejuízo da vítima era de R$ 100, devendo, em face de sua primariedade e bons antecedentes, ser condenado à pena mínima. Na parte dispositiva, fixou a pena de reclusão de 2 anos, substituindo-a por restritiva de direito e multa, fixando o regime inicial aberto. Diante do inconformismo de João, com essa condenação, como seu advogado, toma as providências cabíveis em sua peça e redija, enfim, toma as providências. O que vocês acharam aí? Professor, eu achei que é contra razões, assim, apelação. Tá, então vamos lá, Raimunda. Contra razões de apelação, não poderia ser, pelo seguinte. Primeiro, João foi condenado. Certo. Então, não poderia ser contra razões. Porque se João quisesse recorrer a uma instância superior, ele, João, teria que, em princípio, apelar. Segundo, sim. Entendeu? Não se fala aqui no problema a hipótese de que o recurso foi interposto pelo Ministério Público. Contrarrazões, é algo que você apresenta na medida em que o Ministério Público teria recorrido. O Ministério Público arrazoa e você contrarrazoa o recurso. Se nós tivéssemos interposto o recurso de apelação, nós arrazoaríamos o recurso de apelação e o Ministério Público contrarrazoaria este recurso. Então, não tem uma informação assim muito precisa ou que te remeta a essa possibilidade. Além do mais, e acho que a questão central é que João foi condenado. Tem mais, vamos lá. Entendeu, Raimunda? Entendi, professor. Ô, professor. Oi, Raimunda. Oi, estou te ouvindo. Então, nesse caso, deixa eu ver, então ele foi condenado, não seria assim no caso, quer dizer, desculpa, eu vou errar, mas vou falar, tá? Não, aqui é para a gente aprender, aqui tem que errar. Uma apelação criminal? Sim, a partir do que eu falei agora, poderia ser. Pode ser também, mas eu vou te explicar o porquê de não ser ainda. Solange e Célia, já te explico, tá, Raimunda? Tá. Oi. O que você acha? Para mim, a resposta à acusação. Não, resposta à acusação não poderia ser, porque é o mesmo fundamento aqui que eu acabei de explicar para a Raimunda. Logo lá no começo, pode ver, agora eu negritei, está lá, ao proferir sentença condenando João. Então, já a fase de resposta escrita à acusação passou. Em tese, ele já teria oferecido resposta escrita à acusação, o juiz não teria absolvido ele sumariamente e agora proferiu uma decisão condenando ele. Então, não pode ser resposta escrita à acusação. Célia. Oi, professor. A execução, a LEP, 197 da LEP. Também não. Porque, não, em princípio, não seria grave em execução, porque João... Já foi condenado. Não, condenado tudo bem, não é o caso, mas você não tem uma informação aqui de que ele estaria preso. Tá. Certo. Não tem essa informação. Não, também vai ficar em regime aberto. Tá certo.
Não tem essa informação. A questão aqui é a seguinte. Furto qualificado, expressamente, na fundamentação, o juiz disse, existe furto qualificado. Na fundamentação, na explicação da questão, Raimunda, preste atenção, o juiz está dizendo na fundamentação que tem o chamado furto qualificado, ok? Só que, na parte dispositiva, que é o desfecho da sentença, ele fixou uma pena de 2 anos. Então, veja, pena de 2 anos aqui, vou tentar uma outra cor, pena de 2 anos, esse verde é feio. Pena de 2 anos aqui é a pena mínima do furto qualificado. Se ele reconhece o privilégio previsto no parágrafo 2º do Código Penal, se ele reconhece o privilégio, vermelho mesmo, se ele reconhece o privilégio, o artigo 155 do Código Penal deixou de ser aplicado. Então, aqui há uma omissão por parte do julgador. Essa omissão, consequentemente, ela traz ali uma contradição, porque ele fala uma coisa, ou seja, ele fala o reconhecimento, ele diz que há o privilégio do furto aqui do 155, mas ele conclui de uma forma diferente. Então, ele teria que, na verdade, reconhecer esse dispositivo aqui, do 155, e aplicar o fator de redução lá indicado a essa pena de 2 anos. Eu não lembro agora de cabeça, mas só para facilitar, se fosse metade, ele teria que fixar uma pena de 1 ano por conta da redução. Então, na verdade, o problema que tem que ser, a peça que tem que ser realizada aqui são os chamados embargos de declaração. Você vai ter que embargar de declaração, Raimunda, presta atenção, essa sentença, para que o juiz reconheça aqui, e aqui me parece uma ideia de contrariedade, ele fala uma coisa, mas conclui outra coisa. Então, tem que embargar essa decisão para dizer que há uma contrariedade no que toca à fundamentação e à sua parte dispositiva, de modo que, em relação a essa pena mínima essa pena de 2 anos que foi aplicada, deveria se aplicar a redução indicada no artigo 155, no seu parágrafo 2º. Então, há uma contradição. E só para você visualizar, Raimunda, Célia e Solange, principalmente a Raimunda que falou apelação depois. Ainda que eu quisesse apelar, porque aqui é muito mais do ponto de vista prático aí do dia a dia, tá? Aqui na questão forense mesmo. Se eu quisesse, por exemplo, apelar, seria interessante eu embargar para o juiz, aspas, declarar a existência dessa contradição e depois, aí até como uma tese, vamos dizer assim, de apelação, você poderia apelar dizendo, olha, R$100 aqui não é caso de privilégio, é caso de princípio da insignificância, tá? Mas não precisa fazer apelação, é só para a gente ver como é que isso se dinamizaria efetivamente na prática. Segundo, se o juiz, e aqui é uma questão mais prática, advocacia mesmo, se o juiz mantivesse essa decisão, aqui, de certa forma, ele, juiz, estaria negando vigência a esse dispositivo do Código Penal. Você embargou, você discutiu isso, você vai tentar isso no tribunal, e isso já vai abrindo um pouco de caminho para o seu recurso especial, posto que se nega vigência a dispositivo de lei federal. Então, os embargos de declaração, eles também têm essa importância aí de aclarar, de efetivamente trazer uma luz para aquelas decisões que são contraditórias, ambíguas, omissas, né, para que você possa, uma vez aclarando elas, e aí efetivamente abrindo espaço para as vias extraordinárias, tanto do especial como do próprio recurso extraordinário. Então, o recurso correto não é um recurso muito extenso,
normalmente é bem curtinho, são os embargos de declaração. Aqui no problema não tem juiz, mas a gente coloca aqui a cidade que nós estamos, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da X Vara Criminal da Comarca de São Paulo. Entenderam? Sim, professor. Entendi, professor. Sim, perfeito. Por isso, tá bom? Então, embargos de declaração, depois eu coloco lá um modelinho, e aí, na próxima aula, a gente ainda tem, estamos na Professor, 11. pode ser um caso de... Professor? Estou ouvindo, Célia. A palavra usada tem que ser contradição, contrariedade, incoerência. Na verdade, você vai ter que olhar no 382 do Código de Processo Penal, Para ver que qual, é lá né? que você Código de Processo Penal. É lá que você visualiza quais são as hipóteses. Me parece aqui que há efetivamente uma contradição, porque ele diz uma coisa e depois conclui outra. Correto. Entendi. Tá? Tá. Porque se fosse uma omissão, ele teria deixado de se manifestar. Quando eu usei a palavra, ele teria deixado de apreciar alguma coisa. Quando eu falei a omissão, eu quis dizer mais no sentido de que ele... mais no sentido de contrariedade, né? De ele ter esquecido de falar alguma coisa e, consequentemente, gerado a contrariedade. Mas o fundamento legal dos embargos de declaração está no 382, se eu não estiver enganado, do Código de Processo. Tá ótimo, obrigada. Bom, mais alguma dúvida? No momento está tranquilo, professor. Para mim está Eu me também, agora deu para entender melhor. Tá bom. Então, o probleminha está lá. Semana que vem, volta só para ver se tem dúvida, alguma coisa aí. E a gente volta a conversar semana que vem. Ok. Tá bom? Tá bom bom. final de semana, se cuidem. Tá bom, Até semana que vem. Obrigada. Igualmente, professor. Até semana Obrigada, que vem. professor. Tá, obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.